Vou defender que a gente foque no item que é o mais importante até o presente momento, que eu observei das falas de todos, que é a questão da suspensão do calendário. Se isto tiver um desdobramento, e vamos voltar de novo àquela greve que eu citei, aquela greve foi a primeira vez na história, me corrijam aí os mais antigos também, primeira vez na história que a Unirio se posicionou institucionalmente. Havia decisões de comando, mas ali finalmente os conselhos foram chamados e opinaram pela suspensão. Dado isso, a gente limpa a nossa pauta em relação à reitoria e trabalha os que são os elementos de mobilização de greve. Porque do jeito que está, para encerrar, do jeito que está, nós estamos vivendo aqui um dilema, que é um dilema quase esquizofrênico. Enquanto a mobilização é extremamente forte, do ponto de vista prático, a vida continua, oficialmente continua. E nós vamos, muito possivelmente, ter questões muito sérias mais na frente, e alguns que pararam, outros que ficaram, como disse a própria Viviane, numa última assembleia do hospital, nós precisamos também tratar da questão de preservar as nossas relações e os nossos estudantes. Eles é que estão expostos com um calendário que se mantém. Nós estamos expostos com um calendário que se mantém. As disputas vão se estabelecer de maneira evidente, e isso fortalece com decisões de assembleia dos três segmentos. Professor Edson. Boa tarde. Eu sou o professor Edson Liberal, da Escola de Medicina e Cirurgia, professor há 30 anos dessa instituição. Dentro disso que o Marcelo falou, acho que a gente tem que fortalecer a pauta externa, sem dúvida, porque quando você faz greve, um governo que está muito bem avaliado, é uma luta grande, mas o nosso movimento está muito forte. Eu nunca vi um movimento tão forte como esse. Estou, como falei, há 30 anos na universidade. Então temos que batalhar até o final a luta. Acho que a nossa questão é manter a mobilização acesa. É colocar, estou chamando a Assembleia, porque a Assembleia Docente está solicitando, está aqui, vou presidir a Assembleia, está aberta a discussão. Pronto, e vai lá e discute, gente. Qual o medo disso? Com a soberania da universidade. Agora, vamos lutar até o final. A nossa luta é principalmente externa. Temos essa luta interna, mas não é a mais importante. Temos que ir até o final. Vamos até o final e a vitória. Obrigado. Pablo. Só para começar a questão que foi falado aqui, a última, só pegar um gancho, a gente falou, o alemão falou assim, dividir para confundir. Estão tentando dividir os professores, os alunos, para tentar confundir a gente na hora da luta. Foi falar que o governo está evitando falar da crise internacional e influenciar aqui, mas ele já comprou 10 bilhões de euros de títulos podres europeus. Eu vou chegar para análise nossa aqui da luta. Também falaram que a questão externa não interessa, nem a mobilização. Mas a mobilização que veio, começou na Primavera Árabe, pode-se dizer, que está alastrando pela Europa toda, se reflete aqui também na nossa mobilização. Então, a questão externa também influencia aqui. Nossa mobilização, ela é isso. Estamos corpo docente, discente, funcionários. Assim, não só a mobilização somente nas universidades Giral, Belo Monte, é reflexo de tudo está aí. E essa a gente se unir, de ir para frente, botar para cima do sistema, do governo. Porque ele está bancando 47% do superávit primário para pagar de juros. E, pô, não tem água no bebedouro? Que coisa é essa? Eu fico indignado com isso. Tem obra, dinheiro para qual? Não tem dinheiro para pagar o professor de direito. Isso é brincadeira, na minha opinião é. Então acho que a gente tem que levantar para cima mesmo, que não é somente o professor, o estudante e o funcionário. É toda a população brasileira se levantando. É realmente todo mundo se levantar. Obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Jones, sou do curso de Serviço Social aqui da Unirio, sou do Diretório Central dos Estudantes, o diretório que foi eleito na última eleição dos estudantes que ocorreu aqui em novembro passado. Nós estamos nessa luta aí desde o começo da formação do comando de greve, também na mobilização da maior assembleia que a universidade já teve notícia, que foi a Assembleia Discente, organizada aqui há semanas atrás,
onde tiramos a greve discente, o apoio à greve docente, tiramos o calendário de atividades, fomos até Brasília, demos nosso recado, lutamos desde o começo do ano do nosso mandato e também um pedaço do ano passado por melhorias para os estudantes, lutamos contra a empresa brasileira de serviços hospitalares, lutamos contra a questão das fundações de direito privado na universidade, fizemos aqui da universidade movimentos pela meia passagem universitária. Eu queria só responder à aluna Jaqueline, que me deixa muito triste, ela vinha aqui na frente dizer que o DCE não representa, que o DCE tenta boicotar o movimento de greve. Eu acho que não é esse o entendimento que a Unirio chega do DCE até agora. Até agora não tentamos boicotar absolutamente nada, não sei de onde foi tirada essa colocação da menina, mas a gente pode estar ali fora depois para poder tentar explicar para ela qual que é a nossa atuação nesse comando de greve. A gente não quer aqui em momento algum, a gente acha que não nos ajuda a conquistar essa palavra que é tão sonhada, tão dita e construída historicamente, que é a tal unidade que leva o povo brasileiro, os professores a vitórias concretas. Eu acho que não é papel de atacar uma entidade que foi eleita com mais de 1000 votos dos estudantes dessa universidade, com maioria absoluta, e estamos aqui representando os estudantes de forma totalmente legítima. Nós fomos eleitos pelos estudantes. E a gente não pode não permitir, companheiros, aqui, nem o corpo docente, nem o corpo discente, nem os técnicos administrativos, que uma entidade como o DCE, de alguma forma, durante o período de greve, seja a tentativa de desqualificar essa entidade. Porque não vai ser o trabalho de unidade que a gente precisa construir nesse período aqui. A gente queria dizer aqui que o DCE está de olho na perseguição aos discentes de cursos que não aderiram à greve, professores que não aderiram à greve, e muitos alunos estão tendo aula, mas outros desse mesmo curso aderiram à greve discente e não estão indo à aula, e por isso estão sofrendo ameaças de reprovarem em suas matérias. Isso está acontecendo no CCJP, está acontecendo em alguns cursos, porque no CCH, todos os alunos estão aqui participando da aula, e vocês aderiram à greve discente, então vocês vão ser prejudicados. Então o DCE está de olho para que esses estudantes que têm o direito de aderirem à greve não sejam prejudicados. Assim também, como a gente está pensando aqui, no direito daqueles que querem ter aula de ter aula. Porque a universidade é um lugar para as pessoas que pensam o país, pensam a democracia e são coerentes com as suas opiniões. Opiniões divergentes não podem ser demonizadas dentro da universidade, sejam elas contrárias ou a favor a qualquer tipo de coisa. O DCE não está aqui para poder querer caçar bruxa no meio dos estudantes, nem no meio dos professores, em lugar nenhum. O DCE quer que a vontade da maioria seja vencedora, que é a vontade de melhorar o salário dos professores, as condições de trabalho, no caso dos estudantes, suas pautas específicas, como o acúmulo de bolsas, como a equiparação da bolsa ao salário mínimo, como a questão do transporte intercampo, para concluir, como a questão do transporte intercamp, como a questão dos prédios que ainda não acabaram de ser construídos, as salas de aula que estão com problemas, o curso de serviço social que hoje agoniza com poucos professores. Essa é a pauta e essas são as lutas que a gente deve tocar no comando de greve e nas atividades para que a gente se saia desse momento com vitórias concretas e avanço para professores, técnicos administrativos e alunos. Bom, sou eu que estou escrito. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar aí essa questão esse aceno aí de proposta que o governo federal está querendo aí construir, né? Temos que enfrentar essa questão. Eu acho ridículo a gente discutir a equiparação com a ciência e tecnologia, né? Primeiro que o governo nem falar em equiparação não falou, né? Está falando aí em referência à ciência e tecnologia. O que será isso, né? Referência ao quê? Ao piso, ao teto, referência ao salário, né? Então, mas por que é ridículo a gente pensar nessa proposta da ciência e tecnologia? Simplesmente porque na ciência e tecnologia não tem dedicação exclusiva. Então, se a gente para sequer considerar essa proposta, a gente está abrindo mão do ensino, da pesquisa e da extensão como base de sustentação da universidade. Então, quanto a essa questão aí do nosso plano de carreira,
Eu queria só fazer essa ponderação. Boa tarde. Professor Castelo, do curso de Serviço Social. Também estou aqui no comando de greve, acho que é bom se apresentar sempre, tendo em vista que eu sou novo aqui na casa, da Unirio. Pois bem, os companheiros aqui já colocaram várias questões, talvez eu me repita um pouco, mas fazendo uma certa síntese para o nosso debate, a avaliação da greve e de análise de conjuntura. Como alguns números já foram colocados aqui, são 55 universidades em greve, com alto grau de paralisação. É importante nós citarmos isso, né? Não só darmos o número, mas entendermos a qualidade dessa movimentação, dessa paralisação, que não é somente parar, né? A gente está parado em movimento, construindo uma conquista para os trabalhadores da educação superior, que nós estamos perto de arrancar do governo. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque nós estamos provando isso na rua. A marcha de Brasília, com cerca de 15 mil pessoas, foi uma das marchas dos últimos tempos aqui no Brasil, diante desses governos que se colocam com alto grau de aprovação somente do Ibope, mas na rua isso necessariamente não se confirma muitas vezes. E aqui no Rio de Janeiro, anteontem, na terça-feira, nós colocamos 5 mil pessoas, estudantes, técnicos, professores, num ato lindíssimo, com alto grau de aceitação da população. Nós adoraram aquele panfletinho ali do coração, né? A população namorou a ideia de uma educação pública, lutando por melhores condições de trabalho, de salário e por uma carreira digna para professor, que tem somente o discurso do governo, que a educação é importante, mas na realidade isso não se efetiva. Além disso, nós estamos num processo ímpar de construção de uma greve geral, não somente dos 3 segmentos que compõem o corpo de uma comunidade acadêmica, mas também de uma greve geral dos servidores públicos federais. Vamos lembrar que eles estão em greve do dia 11 ao dia 18. Foi deflagrada uma greve geral dos servidores nesse país. Nós temos que ter isso na consciência para entender a força do nosso movimento. Isso significa que o governo, e aí tem uma contradição, o governo é forte do ponto de vista dos seus índices de aprovação, segundo Ibope e Instituto de Pesquisa. Nós sabemos algumas vezes a metodologia, as professoras de matemática e estatística, mas ele mostra uma fragilização na mesa de negociação. Não há proposta do governo. Não há. E a última proposta que o Antes colocou, inclusive muito bem colocado, uma proposta indecente de uma trégua de 20 dias. Então nós ganhamos 20 dias para continuar com força o nosso movimento. Eles não têm uma proposta. Esses informes cruzados em relação a essa proposta ridícula da ciência e tecnologia, isso é portaria. Isso não está na mesa. Porque eles não têm o que fazer adiante dessa greve. Eles não têm uma proposta para a educação. Não é somente para responder aos estudantes, técnicos e professores. Não tem um projeto. O projeto deles faliu, aliás. Eles têm sim, que foi implementado há muitos anos aqui no Brasil e que está dando algumas contradições que explodiram. E eles não são capazes de dar respostas concretas a isso. Então nós agora estamos no momento de conquistar o que nós queremos há muito tempo. O governo está extremamente fragilizado, as movimentações deles têm mostrado isso, de acordo com o que nós estamos provando na rua, em assembleias, passeatas, etc., que nós temos força para arrancar isso, e nós estamos realmente prestes a conseguir conquistas que nós queremos há muito tempo. Obrigado. Estamos aqui colocando quem é a favor, quem é contra. As nossas assembleias, elas são para isso. Eu acho que se tem propostas contrárias, as pessoas sempre podem colocar e podemos votar. Agora não apareceu. A professora colocou ali. Primeiro nós vamos votar a proposta que está na mesa. Se não, a proposta sendo vencedora, a gente tem que encaminhar, porque foi assim que a Assembleia decidiu. Agora, se a professora também quiser fazer uma proposta, faça por escrito e traga para a mesa, que a gente também submete ao plenário. Em regime de votação, por favor. Professores favoráveis à solicitação de convocação extraordinária do CONCEP por meio de coleta de assinaturas. Questão de ordem, velho.
Regime de votação. Então, a proposta de convocação extraordinária do CONCEP por meio de coleta de assinatura dos conselheiros foi aprovada. De encaminhamento do texto, eu queria que a gente tirasse, para a gente não continuar a Assembleia, que a gente tirasse uma pequena comissão de 3 professores que sentassem para melhorar o texto. Como não teve uma assim? discussão sobre qual é o espírito desse texto, e é isso que eu estou preocupada. Então, a meu ver, e para não dividir o movimento, ou seja, nós estamos em greve pelo nosso plano de carreira. Então, eu sou a favor que o texto vá na mesma linha do que o Marcelo falou, ou seja, um texto formal da comunidade convocando os conselhos, sem entrar no histórico, por que está acontecendo isso. Ou seja, a minha ideia é que o texto seja um apoio da comunidade para uma convocação dos conselhos para rever o questionário e para rever o calendário, tá? Sem entrar na discussão de reitoria. Isso passar por cima da Assembleia e sabe, não é isso, ou fazer um possível jogo que a reitoria talvez possa estar fazendo, não é nesse sentido não. O que aconteceu é que o Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, e também sei que outros departamentos do CCH estão se mobilizando, não para que a gente não entregue a lista de presença. Isso é uma consequência a todo um questionamento sobre em que instância essa normatização foi discutida, foi aprovada, né? Então a questão é essa: o que significa corresponsabilidade? Até onde eu sei, o professor coordenador do projeto que é o responsável. Então o que significa a corresponsabilidade que está dita no documento? Então a nossa proposta, o que a gente está se colocando, não é não entregar pura e simplesmente, mas questionar a origem, né, o motivo do documento, né, pelo menos no que né, um momento então, uma vez que nós... Basicamente o que a professora Tereza falou, e quero lembrar uma coisa: isso ajuda, concordo que precisa ter transparência, não tem dúvida disso, precisa mesmo. A gente não sabe como isso de fato ocorre, apesar de ter uma Câmara de Graduação, viu, Elizabeth? Apesar de ter uma Câmara de Graduação, precisa ter transparência. Isso nós temos o mesmo pensamento. Agora, nesse momento, significa ajudar a dividir o movimento. Vai ser briga de centro contra centro. Já estou vendo uma apresentação de uma planilha, aí um dizendo que o curso do outro tem muito, aí o outro não tem. Isso vai dividir o movimento, vai ajudar a dividir. Vai ser briga de centro contra centro. Eu sou completamente contrário, que a gente tire, que isso possa ser uma das pautas nossas dos docentes, da Associação de Docentes, após o término da greve. Estarei na reunião para chamar o reitor, chamar a pró-reitora, sem dúvida. Agora, neste momento, sou completamente contrário, porque ajuda, isso trabalha na divisão do movimento. Que as pessoas possam, nas questões urgentes das suas escolas, liberar e discutir com a reitoria, com a pró-reitoria, é óbvio, não estão impedidos de fazer e devem fazer isso, porque às vezes se perde o tempo, isso não tem discussão. E muitas coisas continuam, senão se perde. Aí mesmo que se toma decisões à margem dos diretores. Agora, completamente contrário, porque isso vai ajudar a dividir o movimento. Só isso. Eu fico na dúvida também, sabe, Edson? Porque o risco disso acontecer, principalmente numa instituição com esse histórico de pouca transparência, realmente é complicado, né? Agora, eu também entendo que são momentos como esse, onde a gente acumula muita força interna, que a gente consegue, assim, catalisar as energias necessárias para provocar determinadas mudanças, né? Então, por exemplo, a gente passar por situações muito desagradáveis, como algumas durante a própria greve, relativas a essas questões, e não tomar nenhuma medida em relação a elas, eu acho muito complicado, né? Então, na Faculdade de Educação a gente tem problemas graves em relação a isso, que a gente já passou e continua passando, né? Inclusive um agora em relação à possibilidade de substituição da professora Mônica Mandarino, né?
e que ficamos a ver navios, então, e a gente sem poder convocar o departamento para se posicionar em relação a isso, poder cobrar da Prograde oficialmente. Então, o que a gente vai fazer? Já que a gente não pode deliberar com o departamento, né, eu acho que a gente tem que ter alguma outra medida para poder esclarecer, no mínimo, essas situações que aconteceram durante a própria professora Elizabeth nos honra muito com a sua presença. Não é nova no magistério, mas é nova na nossa universidade. E quando, Léo, falamos, precisamos construir, professora, a democracia na universidade, essa construção ela vem se dando. Talvez ela não esteja no nível que nós todos gostaríamos, nem vai chegar a estar, porque nós sempre queremos mais, não é? Mas, nesse sentido, eu pediria cuidado quando a gente fala assim, temos que começar a construir. Nós não temos que começar, nós temos que impulsionar mais o desenvolvimento e firmar a questão democrática na nossa universidade. E alguns aqui, a própria professora Viviane, vem de um movimento discente de conquistas nessa universidade. Então, eu considero isso... Eu considero que isso é uma questão importante, porque senão a gente pega um discurso e acaba reproduzindo um discurso que é de dar continuidade e de avançar no processo democrático. Bem, e a minha ponderação de que não façamos isso é porque nós vamos abrir, né, possibilidades outras para que a própria reitoria proponha determinadas questões para discutir por considerar que são importantes. Eu sou professora importantes. nova na casa, sou do departamento de turismo, mas antes disso eu era de ONG e sempre fui ativista pelo direito dos povos tradicionais ao direito das terras tradicionais deles. E há 15 dias a gente vem travando uma batalha bastante emblemática no Estado. Foi julgada na terça-feira passada o direito à posse de uma fazenda chamada Martins de Sá, onde mora uma comunidade caiçara. Esses caiçaras eles estavam lutando contra o escritório de advocacia da família dos Sveiter. Então ficou realmente uma briga de bastante diferença de poder. Quando essa notícia chegou na gente, e a gente é a ONG da qual eu fazia parte antes de entrar no Unirio, veio a coisa gritando, né? Daqui a 4 dias a gente está indo para o fórum defender uma causa que já está perdida.